Esse recado é para você, empresário, empreendedor que quer ampliar seu negócio, ou você que quer fazer uma garagem ou uma reforma com uma estrutura sólida e confiável. E a Concremetal fabrica galpão pré-moldado a partir de 10 por 20 metros com mezanino montado no local. Concremetal, orçamento sem comparação, empresa registrada no CREA e com larga experiência na construção de galpões. Procure a Concremetal. WhatsApp 991766958 Concremetal. Tá sentindo esse friozinho? Esse clima gelado? Que tal aproveitar para tomar um chocolate quente e se aconchegar nessas ofertas incríveis do Lojão Astral do Itaú? Aqui no Lojão Astral do Itaú você vai encontrar de tudo para te deixar 100% confortável nesse inverno. Toucas, cachecóis, luvas, meias forradas, tudinho para te deixar muito quentinho. Lojão Astral do Itaú, aqui na Monsenhor Gersino 3281. Direta. Apresentação, Enio Alexandre. Oi pessoal, tudo bem? Olha, hoje nós estamos aqui, começando Via Direta de maneira bem especial, depois do feriado, com o Coelho. Aliás, eu até quero falar um pouquinho sobre esse Coelho do Jack, que afinal de contas, eu sou do tempo que o Coelho era só o Coelhinho da Sorte, que era um carnê que o Joinville tinha, né? Nunca, naquela época, não se associava ao Joinville, né? Mas a gente vai falar hoje só sobre o Jack. Por quê? Porque o Jack está atravessando um momento difícil financeiramente e nós convidamos dois experts em esporte aqui, o meu querido Aurélio Ramos e também o Roberto Dias Borba, a quem eu agradeço a visita para a gente falar um pouquinho sobre o Jack. Primeiro deixa eu botar uma conversa ao Aurélio. Aurélio, o Joinville deve aí 40 milhões, um pouco mais talvez. Essa dívida aí dá para pagar? Como é que é a situação? Boa tarde, obrigado por ter aceito o convite para participar desse Via Direta especial. Boa tarde, Enio. Boa tarde, amigos, né, aqui do Via Direta. Um prazer falar com vocês aqui, ainda mais, né, com duas pessoas que também conhecem muito de esporte. Eu já faz algum tempo já que eu tenho falado que a dívida do Jack hoje está na casa dos 45, 46 milhões. Haja vista aí que no último balanço, né, o Joinville até conseguiu reduzir essa dívida, né, no exercício de 2021. Então, em minha opinião, para a realidade do futebol nacional, é uma dívida totalmente factível, né? Totalmente fácil, não é? Né? Mas ela é negociável e também gerenciável, né? Agora, com a RJ, né, recuperação judicial deferida na última semana, eu acredito que o Joinville até consiga um deságio nela, né? E dessa forma, né, vai ficar até um pouco mais facilitado o caminho para uma negociação, quem sabe até na própria SAF, que se fala também aí, né, do Joinville se tornar aí, né, Sociedade Anônima de Futebol. Então, acho factível, né, essa negociação e o gerenciamento dessa dívida. Roberto Dias Borba, a equipe do Joinville, que terá como próxima competição a Copa Santa Catarina, programada para começar no dia 28 de agosto, por acaso, o aniversário de Guaramirim, cidade que eu nasci, e que também é o nome da rua principal que corta a cidade, né? A Copa Santa Catarina. A última experiência do Joinville na Copa Santa Catarina foi lamentável, né? O ano passado o Joinville terminou na lanterna. Agora, a gente não pode atribuir esse momento ruim do Joinville ao nosso colega de profissão, Charles Fischer, né? Os problemas são anteriores à chegada dessa gestão, né? Com certeza, Enio. O problema do Joinville, né, ou a dívida do Joinville, está documentada a partir de 2014, 2015. Dali para frente é que foi se acumulando e não teve mais como se contornar e nem o clube não teve condições de diminuir esse valor, só foi acumulando. E principalmente com ex-presidentes, não com o Charles. O Charles ainda tem uma dívida, um valor menor, bem ínfimo, para receber, mas outros presidentes têm valores bem superiores, porque na época dos mecenas do nosso futebol, isso já foi há muito tempo atrás, que deram as suas vidas pelo futebol de Joinville, como foi o caso de Kurt Meiner, no América, que perdeu empresas, mas não perdeu o gosto pelo América Futebol Clube, né? Passou um grande período como presidente,
e saiu campeão. Isso que ele queria, ser campeão estadual. Conseguiu. Não dá para incluir nessa seleta lista aí. Tem mais um nome, Qual que você ia falar? João Hansen Júnior, o pai, né? No Caxias. No Caxias, que colocava à disposição do Caxias toda a estrutura da sua empresa. Homens para recuperar o gramado, o alambrado, até a época quando tinha aquela arquibancada de madeira, que acabou pegando fogo depois, né? Na época de 71, 72. Mas até ali, ele sempre ajudou. E por isso que a família Hansen chegou e disse assim, olha, vamos ajudar um clube só. E por isso é que surgiu o Joinville. Surgiu em função da substituição de duas dívidas, que eram do América e do Caxias, para começar um clube sólido. E começou sem problemas. Pagamentos em dia, todo mundo queria vir jogar aqui, jogaram grandes expressões do futebol nacional. Atletas que saíram das equipes principais do Rio e São Paulo vieram para Joinville. Treinadores, Carlos Froner saiu do Flamengo e veio para treinar o Joinville. Teve que esperar alguns dias, um período ali, até ele se desligar do Flamengo para vir para o Joinville. Quando Linor do Rosário foi o técnico interino do Joinville. O Linor foi? Linor, Ô, Neto, separa aí pra mim, roda pra gente aí. A gente pegou na internet, a qualidade não tá legal, mas o importante não é a qualidade, a gente dá uma olhadinha. Joinville e Santos, 1980, Marola. Esse pode soltar. Ah, tô vendo aqui, a gente tá vendo aqui. Pode soltar as imagens. Olha aí, estádio Ernesto Chileno Sobrinho, Joinville e o Santos, nós estamos falando de 1980. O Joinville então tinha 4 anos, né? Aí o primeiro gol do Joinville, não faço ideia quem fez. Deles foi o Zé Carlos Paulista. Foi o Zé Carlos Paulista? Primeiro. Eu tava no estádio. Segundo foi Jorge Luiz Carneiro, fora da área. Olha só como é que tava o Ernestão. O franguinho do Marola, aliás. Foi, o segundo ali, né? Esse aí é do Jorge Luiz? Jorge Luiz Carneiro. Olha, Comeu. Marola. Comeu. Marola. Eu vi o Marola jogar aqui em Joinville defendendo o Atlético Paranaense também. Eu tava nesse jogo aí, eu era pequenininho, mas eu tava. Eu também estava nesse jogo aí. Quando a gente vê esse Joinville lá de 1980, a garotada mais jovem, assim, eles não têm a dimensão, porque o pessoal diz, mas Joinville ganhou do Cruzeiro, Joinville ganhou do Atlético Mineiro, sei lá de quem o Joinville ganhou aí recentemente. Vários grandes. Mas esses times que jogavam com o Joinville nos anos 80 eram os times que tinham jogadores da seleção. Sim, esses tantos tinha Juari, por exemplo, né? Era um baita de um jogador também de qualidade na frente, né? O meia-campo de muita qualidade também. Agora eu vou... Carlos Alberto Silva, não era Carlos Alberto Silva. Tinha um timaço o time do Santos, né? Então o Robson, né, que depois jogou também em outras equipes, na lateral. Marola, né? Era uma outra realidade, os times que jogavam com o Joinville. Por isso que, inclusive, eu acho muito engraçado, porque eu tive a oportunidade de conversar com o torcedor do Figueirense, garotada, né? Mas eu vi aqui, tá tudo disponível na internet. Vocês levavam goleada de time grande, sim. Claro, porque também. naquela época não era como é hoje, que o Avaí vai lá no Rio e ganha do Botafogo no Rio. O Confiança não empatava com o São Paulo no Morumbi. Quando não tomava goleada, você ficava até feliz. Era uma situação completamente diferente. Agora, a gente consegue imaginar... O Joinville já teve nessa situação, Aurélio. O Joinville ficou 2 anos sem disputar a Série C, na época não tinha D, né? Que o pessoal brincava que o Joinville era um clube fora de série. Como tá e mais agora. uma vez ele está fora de série, não disputa série alguma. E a gente pode ver o Joinville mais uma vez ressurgindo das cinzas? Eu acredito que sim, né? Sobretudo se, enfim, a gente caminhe pelo profissionalismo, né? Tava ouvindo aqui sempre as sempre precisas observações do RDB, né, do Roberto Dias Borba, sobre a experiência, né, da família Hansen tocar o Joinville Esporte Clube. Eu lembro que os jogadores recebiam um colerite da empresa, né, e recebiam em casa a Kombi do Armazém da Tigre, comandado pelo saudoso Alaur Klug, né, que era meu vizinho, inclusive, ali no Itaú. Então foi a primeira experiência que eu lembro de clube empresa, né, organizado e tal. Então, se o Joinville partir para essa premissa, né, de ser um clube profissional, né, aí eu acredito que a coisa possa acontecer, porque o futebol é muito dinâmico, né? Você tinha aí uma equipe como o Fortaleza, que ficou quase uma década na Série C, né? E batia na trave, não ia. A mesma coisa acontece com o Caxias de Rio Grande do Sul. O Caxias do Rio Grande do Sul, gente, é mais poderoso que o Juventude. Em torcida, em investimentos, os grandes empresários lá apoiam mais o Caxias do que o Juventude, mas o Caxias está ali, está patinando. Então, o Joinville, acertando um pouquinho o pé,
tentando trazer a união, né, da cidade e tal, né, novamente, e sobretudo com um comando profissional no futebol, tem tudo para voltar, né? Tem uma tradição, tem uma história, né? Então, acho que é bem possível da gente conseguir voltar. Eu não vou dizer daqui a 1 ano, 2 anos para a Série B, mas pelo menos fazer um estadual de qualidade para buscar uma série, porque não tem trampolim, né? Não tem ninguém mais pula do sem série com a Série C, né? E aí a gente Nem ganha a Série C com Parreira e vai pra A, né? Como só um conseguiu. Só o Fluminense teve esse feito. Só o Fluminense conseguiu. E hoje acho que não encaixa, se não tem mais espaço no futebol nacional. Então, esse é o caminho. Primeiro, conseguir fazer, que agora vem aí o Copa Santa Catarina, fazer uma boa Copa Santa Catarina. Quem sabe buscar essa vaga na Copa do Brasil, que mais do que um calendário nacional que nós não temos, né? Para o próximo ano. Entra uma graninha. Entra uma verbinha já de cara, e vai que dá uma sorte de passar a primeira fase, aí entra um pouquinho mais ainda. Então, esse é o caminho, é reestruturação com os pés no chão, né? E com o profissionalismo. Eu não vou nem falar em união, porque Joinville vive um antagonismo desgraçado aí entre Conselho Deliberativo, entre situação. Isso vai demorar um pouquinho para arrefecer. Mas sabe que eu acho bom isso? É bom, é bom. Esse negócio de todo mundo juntinho tem que dar treta. Ô, Roberto Dias Borba, sabe uma coisa que me incomodava? O Jack, quando voltou para a Série B, já vai coelho. O Joinville, o torcedor nunca chamou o Joinville de coelho. Até para ser honesto contigo, eu não gosto nem... Não, o coelhinho é fofinho, tudo. Mas eu não gosto nem daquele coelho como o nosso símbolo lá. Mas enfim, né? De onde é que surgiu esse coelho aí, viu? No Coelhinho da Sorte era o carnê do Jack Ouro, né? Teve até um sorteio, né? Um concurso para escolher o mascote, né? O símbolo. E aí apareceu o coelho dessa Porque forma. o hino do Jack, eu lembro que quem fez foi uma imobiliária, não, uma construtora. Não, foi uma agência a filha do proprietário de uma empresa de recursos humanos, a Employer. Isso aí, a Employer. Exatamente. Foi um hino que também apareceu meio do nada, e o pessoal até... Foi patrocinador do clube. E acabou ficando, o pessoal gostou. Mas o coelho não pegou, eu nunca vi o torcedor. Mas o conceito do coelho, porque eu lembro que foi bem na época da mudança da logomarca, essa logomarca com escudo aí, o escudo redondo dentro desse domínio, foi criado pelo Reginaldo Vilela, né, da Movimento Propaganda. E eu lembro que a ideia do coelho é que o coelho é aquele rapidinho, né? Rapidinho, e que faz bastante filhotes, né? Então, como carregou de títulos uma sequência, então, por isso chamado... Foi rapidamente várias vezes campeão. Daí a ideia do coelho, né? E como o símbolo do Jack Ouro também era um coelho, o coelho da sorte, que é o pé de coelho, é pé de sorte, aquela coisa toda, aí juntou, né? Ô, Borba, o Jack, ele sempre fez grandes times contratando, mas ele teve bons jogadores formados na casa. Eu lembro daquele time campeão da Taça São Paulo de infantil, um Pingo, John Wagner e tal, mas mais recentemente nós tivemos esse cara aí, o Ramires, que disputou uma Copa do Mundo, foi campeão da Champions. Eu até tenho o gol dele que a gente achou na internet contra a Chapecoense. Solta aí. Esse foi o gol do Ramires, ó, jogando contra a Chapecoense. E, cara, eu quero fazer uma revelação, que eu já tive a oportunidade de falar isso uma vez. O Ramires era lateral direito. E eu lembro de uma vez eu estar entrevistando o Benazzi em Jaraguá do Sul. Sabe o que o Benazzi falou? Olha, o Ramires é bom, gente, mas ele não é lateral. Esse menino tem que jogar de volante, no meio, não é a dele, né? Então o olhar do Benazzi foi legal. Porque o Ramires nunca jogou bem no Joinville, né? Ele jogou mais ou menos, né? Hoje, eu conversando com o pessoal, sabe, RDB, o pessoal fala que hoje tem 2 pais da criança. Tem 2 pais da criança aí, né? O Wagner Benazzi e o Wagner Oliveira. Os 2 foram técnicos, um próximo do outro. Um lançou primeiro ele jogando no time, e o outro jogou ele na posição correta. Então, eu não quero dizer quem foi o pai da criança, mas os 2 são responsáveis, né? Por guindar ele, né? Da base para o profissional, e jogando e tal. E claro, o grande responsável pela captação dele, né, foi o Ricardo Montoro e o Nardella, no Rio de Janeiro, quando trouxeram ele para cá. Lá, né? Isso, lá. Ele, na verdade, ele foi lá se oferecer, porque vivia uma situação lá familiar nada agradável, nada satisfatória, pediu uma oportunidade, veio com a delegação que disputou um torneio nessa cidade no Rio de Janeiro. Eles fizeram veio de carona, né? fez um teste, passou e ficou. Foi ele que foi esquecido na rodoviária? Não. Quem que foi esquecido na rodoviária? Não lembro agora quem foi. Contratado, o Joinville contratou, o rapazinho chegou aí e esqueceram na rodoviária. Mas não é esse o caminho, Aurélio? Joinville pensar em formar jogadores? Mas antes disso, Enio, eu queria dizer o seguinte, que o Joinville nunca deu valor para as categorias de base, desde que surgiu.
Quando surgiu, já falei aqui o nome dele, Linor do Rosário, revelou uma grande quantidade de jogadores, Vários. de garotos que tinham condições de ir para o profissional. Não foi na época foi só o Edilson, que era ponteiro, né? Até jogou até no exterior o Edilson. Jogou no Rio. O João Renato, que também é da geração do Linor, também jogou no time de cima, né? Um pouquinho depois, né? Mas Laércio. de 1976 até 77, as categorias de base do Joinville foram formadores e jogadores para nossa primeirona, né? Quando surgiu essa grande conquista da Taça São Paulo de infantil, com o professor Afonso, ali surgiu o meio de campo, Toninho, Wagner Toninho e Gambetta, Pingo. Wagner e Tinha o Pingo. Dido também, né? Dido era atacante, assim, Atacante. de meia. Mas nunca, tirando o Wagner e o Pingo, os outros não tiveram a grande chance. O Rocha não. Também é dessa O geração. Rocha É uma geração Posterior. Entre essa, da geração deles aí, era o João Pereira. O João Pereira era um pouquinho mais velho que o Rocha, né? E tanto é que o João Pereira, a tendência era ele tomar o lugar do Rocha. O da Silva jogou em 85, né? 85. O Silva foi titular naquele jogo lá em... Mas ele se formou quando? Em 79 ele era do infantil. Do do infantil, é. Mas daí a gente pode lembrar, talvez mais alguns jogadores da base aí, o goleiro Silvio, que nunca jogou aqui, na verdade, né? Mas foi pro Grêmio Foi pro e ficou Grêmio, a vida era... toda lá, Sim, né? foi o grande reserva de qualidade do Darley, né? Sem dúvida. É uma espécie de Cantarelli Sim. do Grêmio, né? Do Raul, Ficou- exatamente. Aí tem o Rocha também deu a sua contribuição aqui. Nós tínhamos quem mais? Eu tô tentando lembrar de jogadores que se Jogadores que, consolidaram. jogadores tem- que eram para ser Da base. efetivados e não foram, está Márcio Gava. Márcio Gava, Márcio volante. Gava, voltando a repetir o nome do Linor, o Linor barrou o Jorge Luiz Carneiro porque o Jorge Luiz não gostava de treinar. E o garoto, E ele Márcio Gava, precisava treinar? mas Eu tô brincando. preparo físico, né? Sim, A parte a física parte ele não física. gostava de Tá, fazer. tá. Com bola, todo mundo gosta de estar presente. Aí o Linor colocou o Márcio Gava. E a própria diretoria disse, não, então sai o Márcio Gava, sai o Linor também. Gente, nós estamos falando do Joinville, a gente vai dar uma paradinha. Hoje a gente só está falando do Joinville Esporte Clube. A gente vai falar da Copa Santa Catarina, vamos falar dessa questão judicial, dessa tentativa do Joinville de acertar a sua questão financeira. Agora, atenção, gente, atenção. Me dá aqui essa jaqueta, quero mostrar essa jaqueta aqui. Ó. Aqui, será que vai dar para mostrar? Dá, né? Ó, essa jaqueta aqui, ó, é da EG Company. O que é legal nessa jaqueta? A EG Company faz a sua jaqueta personalizada para você. Bordada em nylon impermeável. Você vai entrar em contato com a EG Company no 991157108. Débora, por favor, essa jaqueta aqui você pode fazer 1, 2, 10, 20. Você faz o que você quiser. Jaqueta personalizada e bordada, muito barata, 991157108. A gente vai dar uma paradinha, em seguida voltaremos falando sobre o Joinville Esporte Clube com Aurélio Ramos e Roberto Dias Borba. Só aqui na Terra Animal você encontra o melhor para seu pet. Uma variedade de rações, acessórios, remédios, banho e tosa. Você encontra também plantas, insumos e muito mais. A Terra Animal tem veterinário exclusivo. Terra Animal Agro Shopping, no Itinga, em Araquari, na Rua São Jorge, lateral da 280. Fone WhatsApp 988559617. E se você economizasse até 95% na conta de luz? Isso é possível com placas solares. Sustentabilidade, valorização do imóvel, instalação fácil e manutenção baixa. Procure uma unidade de atendimento a Credicoop e saiba mais. Celulares e CIA Store. Assistência técnica de celulares, tablets, notebooks e computadores. E venda de celulares e acessórios em geral. Celulares e CIA Store. Na Monsenhor Gersino, no Paranaguamirim. Fone 30860065.
AgroShop Aventureiro. Somos um agroshop onde você encontra um pouco de tudo. Rações, medicamentos, contamos com veterinário e na linha Casa e Jardim temos terra adubada, vasos, ferramentas e linha completa de mudas, temperos, frutíferas, flores e com grande diferencial. Consultoria em jardim. Montamos seu espaço na rua Antônio Jorge Cecim, 714 no Aventureiro. Compras e orçamento no WhatsApp 99995-1029. AgroShop Aventureiro. Estamos de volta com Via Direta Especial, falando só sobre o Joinville Esporte Clube. Olha, estamos aqui com a Concremetal, empresa credenciada no CREA, referência em galpões metálicos e galpões pré-moldados. Concremetal, WhatsApp 991766958. O que você está esperando? Você tem um imóvel? Você não sabe como investir? Ah, não tenho grana para fazer nada. Entre em contato com a Concremetal, você pode fazer uma parceria. A Concremetal faz o galpão para você. O que você está esperando? Concremetal conosco. Olha, Aurélio, eu queria te perguntar a respeito da Copa Santa Catarina, Opa. que começa dia 28. Os times que vão participar, além do Joinville, são Figueirense, Carlos Renault, Ercílio Nação, Luz, Nação e... É isso? São 5. São 6. Então a gente esqueceu um aí. 6. Vamos de novo. Joinville e Figueirense 2. Nação, Carlos Renault 4. Ercílio Luz 5. Quem que tá faltando nessa história? Eu acho que é o Marcílio Dias. Marcílio? Marcílio Dias. Esse Nação aí, tá jogando em Joinville, ele não tinha ido pra Canoinha? De onde é esse clube? O Nação, né, que tem sede novamente em Joinville, né? A parceria, inclusive, com alguns empresários aqui da cidade. Eu sei que o Irineu Machado tem uma participação por sediar lá também, né? E também O CT dele lá no Jardim hospedar, Paraíso. exatamente e tal. Não sei qual é a porcentagem de influência e tal. Mas o Nação, desta feita, né, volta a mandar seus jogos em Joinville, né? Não sei se está radicado como CNPJ em Canoinhas, acho que ainda está em Joinville. É porque esses times É. também, eles passeiam muito, né? A gente tem alguns casos aí, né? De clubes que já mandaram jogos em tudo que é canto. Exatamente. Inclusive o tradicional Próspera. Mandei por outra razão, né? Porque eles estão com o estádio deles lá, não reúnem condições. Então, eu estive na federação, né, na última Segunda? quarta-feira. Quarta? Última quarta-feira? Não. Segunda-feira. Última segunda-feira. Última segunda-feira. E conversando, né? Naturalmente, fui fazer uma cobertura lá, a gente estava junto com a outra emissora lá de Itajaí, e ficou bem claro. Na verdade, a federação ela já tinha conversado clube a clube, né? Até porque o interesse era poucos clubes, né, de participarem e tal. Então ficou mais fácil para engendrar aí o regulamento. Regulamento turno e retorno, ou seja, 10 jogos, né? Os 4 primeiros classificam, certo? Sendo que há o cruzamento olímpico. Primeiro com o quarto, segundo com o terceiro. E disputando em ida e volta, né? Então tem aí mais pelo menos 4 jogos aí, né? Das equipes, né? Para ir para uma final também ida e volta, sempre com a vantagem de quem tem a melhor pontuação, né? Para fazer o jogo final em casa. E claro, como todos já sabem, né? O título, o campeão leva essa vaga para a Copa do Brasil, né? E já automaticamente embolsa aí, na hora que começar a competição, aí 650, 680 mil reais que a CBF premia aí para os participantes. No caso do Dos Joinville... 600, se for até o máximo de 680, não se enganem que não é o dinheiro total para o clube. Como é que funciona? A federação ganha uma porcentagem, a AGAP, Associação de Garantia dos Atletas Profissionais, também recebe uma parte, e o clube vai ganhar. Mas sobra uma boa grana aí. Eu acho que esse valor, 650 mil é o líquido. O valor total, acho que é isso, é 680 e tal, né? E o clube é o participante, né? O clube participante ganha. A participação da federação, ela depois de algumas fases, ela cessa, né? Porque também a federação leva bastante, né? Leva Bastante, né? E como leva, né? O Joinville, ele entra nessa competição, a última vez que ele foi campeão foi em 2020, nós temos as imagens do Joinville ganhando a Copa Santa Catarina, Neto, foi contra a Concórdia, Contra a Concórdia. Como é que foi o tempo regulamentar? Quem lembra desse jogo aí? Foi 1-0 em Concórdia, jogo de ida. Pro Joinville? Pro Concórdia. Tá, a gente tá vendo aí. Aí o jogo de volta. Jogo de volta, ao final, o gol de 1-0, deu a vitória no jogo de volta. E como resultados iguais, né? Foi para as penalidades. Aí o Joinville
venceu nos pênaltis, né? E me parece que esse time do Concórdia não era muito inferior ao Joinville, não. Não, né? eu até falo que esse título maquiou, né? Maquiou um Joinville que não estava bem já com o Vinícius Eutrópio, né? O jogo de ida, o Concórdia já deu um banho de bola, né? Aliás, o Emerson Cris era o técnico do Concórdia desta feita. E no jogo de volta também, né? O Concórdia teve na chance de ganhar o jogo e tal. Foi esse título já do Charles, não? Já do Charles. Foi esse que ele Sim. circulou com o troféu por aí. Sim. O Charles. E pô, tem o eu- segundo eu- título ainda, né? Da Recopa. Da Recopa. Eu adoro o Charles, né? Eu adoro o Charles, acho um querido. Mas eu achei totalmente inoportuno sair com aquele troféu no momento do Joinville. Mas, enfim, cara, quer comemorar, comemora. Eu não achei que, especialmente aquela Recopa, aquela conquista contra a Chapecoense, ganhamos o time da Série A. Aquilo lá causou uma série de ilusões aí na torcida, que eu não sei se ajudou muito, viu? Acabou dando uma enganada, né? O Roberto Dias Mora também acompanhou toda essa campanha. Vinícius Eutrópio, que é um mestre, né, da CBF e tal, e resolveu também fazer algumas invenções. É bem verdade que ele teve no auge, né? No auge da pandemia. Então, muitos jogadores contaminados. Ele teve problema de saúde a ponto de fazer uma cirurgia e tal, mas fez um estadual terrível, né? Terrível. E no epílogo, que eu diria, né? Aquele jogo contra o Ercílio Luiz lá, ele errou tudo, né? O time ganhando, uma vitória na frente. Aí trocou Jesus por Genésio e o Joinville conseguiu perder a vaga para a Série D desse ano. Ficou fora dos cruzamentos E os times catarinenses esse ano na Série D estão muito mal, né? O Juventus Futebol tá na Santa lanterna, Catarina. o Próspera tá mal, com salário atrasado, o Marcílio também não tá grande coisa, até agora ganhou, né? Deu uma reagida aí. Mas não, acho que é difícil de conseguir mas vai ter que classificar, né? manter essa sequência de vitórias. Ganhou de um grande adversário que foi o Caxias, ganhou de virada até, mas o futebol de Santa Catarina está numa decadência, mostrando aí, não tem força nenhuma aqui no Sul. Nem contra os paranaenses, nem contra os gaúchos. Então, o futebol de Santa Catarina, que tinha um bom ranqueamento na CBF, até o Joinville despencou, e o futebol de Santa Catarina vai perder posições, e por isso essas 3 vagas para a Copa do Brasil até pode se reduzir a 2 só. Inclusive Série D. Que é muito mais Exatamente. preocupante no caso do Joinville. Né? Agora, gente, vamos falar a verdade, né? Santa Catarina, gente, o Avaí tá na Série A. Chapecoense, Criciúma e Brusque na B. Série B. Figueirense na C. Aí o Juventus, Próspera e Marcílio na D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cara, o Joinville Esporte Clube não figurar entre os 8 melhores de Santa Catarina é uma coisa que me incomoda. Aí eu lembro desse jogo, que é um jogo clássico, Joinville e Corinthians. Está em preto e branco, porque a gente achou na internet em preto e branco. Mas eu acho que até tem colorido isso aí, viu? Eu não achei esse colorido. Não? Fui procurar, não achei. Eu vi em algum lugar na internet. Mas vamos dar uma olhadinha preto e branco. O Joinville venceu por 2-0. Eu também estava Noite nesse de jogo. neblina estávamos, né? Queimaram lá Alguns pneuzinhos, a Band transmitindo na época para todo o Sim. Brasil, que era uma coisa cara. Luciano do Vale. Exatamente. Né? Aí tá o primeiro gol do Joinville, Ernestão completamente lotado. E assim, aquilo que a gente estava falando antes, o goleiro era o Carlos, seleção brasileira, não é? Carlos, seleção brasileira. O lateral direito era o Edson nesse jogo. Sim. Seleção brasileira. Seleção Não brasileira. foi um grande lateral, mas foi da seleção. Esteve na seleção. A zaga era o De Leon, da seleção uruguaia, e o outro zagueiro do Corinthians, não me lembro quem era o outro. Mas era um cara bom. Tá? Lateral esquerdo era o Jaceni, o Vladimir? Vladimir. Volante, eu não sei se foi esse o jogo do Dunga. Eu acho que. Eu não lembro. Eu não lembro quem era o volante. Acho que é Birubiru, né? O Birubiru? Acho que é Birubiru. O Birubiru. Aí jogou também o outro, entre os que estavam em campo ali, certamente o Serginho, Chulapa, o Zenon tava. E tá faltando o Casagrande. Casagrande, sim. Jogou também Casagrande. Eu tô pensando em alguém que não era de alguma seleção. Todo mundo aí era da seleção. E daí é isso que o pessoal mais jovem não entende. Esses jogadores eram o top, que se fosse hoje em dia, esse time inteiro do Corinthians estava na Europa. Sim, com certeza. Nos times do primeiro escalão. Com certeza. Né? Então é isso que o pessoal pensa, mas ganhar do Corinthians. O Avaí ganhou do Corinthians, tá bom. Mas ninguém ganhava desse time aí. O Criciúma também. É preciso reconhecer que o Criciúma também encarou os grandes de igual para igual. Tanto que eu sempre considero aí o time de maior posicionamento, o Criciúma, porque foi campeão da Copa do Brasil. A Chapecoense foi campeão da Sul-Americana.
Tudo bem, acho Ficou que até... com o título. Ficou com o título e Mas tal. não ganhou. Mas não ganhou. E Vamos acho que combinar. não ia ganhar. Podia até ganhar, mas Podia, não eu acho ganhou. que não. Mas não Acho ganhou, que- né? eu adorava o Bruno Rangel, o nosso Sim, querido... meu Deus do céu. Eu perdi amigos. Kempis, Eu pô. perdi amigos. O Renan, a Anholinha... Mas o Joinville tem 2 títulos nacionais. Sim, Série C. É, Série B, né? Exatamente. Mas é que o Criciúma ganhou Mas o uma Criciúma tem Série B, Série C e a Copa do Brasil. Copa do Brasil e a Libertadores com o São Paulo. O Criciúma foi, na minha opinião, garfado. Aquele jogo que meteu bola na trave e não avançou. sim, né? é. Que era a Rede OM que transmitia, então não dava muita repercussão. Embora o Galvão Bueno estivesse lá, né? Mas o Criciúma tem os méritos. Eu acho que... Eu até lamento que o Joinville esteja na situação, porque já notou? Quando o Joinville dá uma melhorada, o Criciúma afunda. Aí quando o Criciúma melhora, o Joinville afunda. Eles nunca estão bem juntos, porque os dois bem juntos é legal. E esses dois times aí, eu faço até aquele garoto aí que fez um levantamento aí dos últimos 42 anos e tal, e realmente, né, os dois grandes clubes de Santa Catarina dos últimos 40 anos é Joinville e Criciúma. Sem dúvida. Né? Porque cara, o Figueirense aí também tem os méritos, claro, mas tem 100 anos, né? Os dois, os outros, Chapecoense também é mais jovem e tal, né? Mas também ainda está buscando o seu espaço. O Figueirense nacionalmente é uma espécie de ponte preta, né? Vai bem, fica bem, Sim, disputa sim. mesmo, mas não ganha, né? É a Virgem Nacional. Exatamente, o Figueirense tem esse problema. Um dia nós E o fomos... Avaí ainda tem uma Série C, né? Tem. O Avaí tem. o Avaí Mas tem. o problema... o que vocês estão achando? Quando a gente vê um Tombense ali na Série B... Eu confesso que eu não, time que não tem torcida me incomoda. Inclusive até o nosso poderoso Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, que para encher o estádio só quando o Corinthians vai lá, né? Para o Corinthians, o São Paulo, porque daí o outro time é que enche o estádio. Eu não gosto muito disso. Eu gosto de time com torcida. É uma coisa que eu não curto. Não sei. Aqui em Bragança Paulista, quem não vai no jogo tá fazendo linguiça, né? Mas tem região lá de Bragança Paulista, né? Daria para levar uma galera. Aliás, vale muito a pena ir no jogo lá, que tem um baita restaurante lá com vários sanduíches de muita Eu qualidade. nunca fui para Bragança Paulista. Eu fui em duas oportunidades. A última foi em 2017, o Joinville perdeu lá de 2-1 para a equipe do Bragantino, né? E Tombos, esse mesmo ano eu também fui em Tombos, né? Tombos estava disputando a Série C. 8 mil habitantes, 8 joga num mil estádio, habitantes. numa cidade vizinha, né? Porque Não, o estádio é do Tombos. O Tombos é uma equipe centenária. Sim. E aí, daquela cidade, né? O presidente do clube, não vou lembrar, eu sempre esqueço. Quando eu não quero, quando eu preciso, eu esqueço o nome. O cara recebeu a gente muito bem e tal. Construiu um CT, né? E o CT dele tem, se eu não me engano, 12 campos, um hotel que hospeda até 40 ou 50 jogadores e tal. E o estádio, né? Ele reformou todo o estádio. Quem fez o gramado do Tombense foi a mesma empresa que fez o gramado do Mineirão para a Copa do Mundo. Então sabe fazer. Então é um baita de uma estrutura bacana. Agora, é uma cidade pequena, né? Mas o cara é local, é nativo de Tombos e ele tem um sócio de peso, né? Quem que é o sócio dele? Eduardo Duran. Aí fica bom. Tem um sócio de peso, né? Tanto é, aquele grande time do Figueirense, vice-campeão da Copa do Brasil, Com o Fluminense? quase todos os jogadores eram emprestados ao Figueirense, mas vinculados ao Tombense. Naquela época já. Não sabia. Já eram jogadores do Eduardo Duran, né? Firmino, o Roberto, volante, o Maicon, o William Bigode, né? O Henrique, né? Então, o Juninho, lateral. Esses jogadores eram todos vinculados ao Tombense, né? Daquela gestão do Prisco, né? Do Prisco Paraíso lá. O pessoal costuma dizer, e com razão, que sempre foi mais fácil para o Figueirense e para o Avaí contratar. Né? Por uma razão muito simples, né? A Ilha da Magia, Floripa. Capital é capital. E não é uma capital qualquer, né? A gente tem que. Se tem uma coisa que a gente tem que admitir, é que a nossa capital é uma das cidades mais lindas, eu diria até do mundo, né? Uma Não do coisa Brasil, é tu né? ir pra Palmas, lá no Tocantins, que é um forno. Goiânia é bonita? Goiânia. Curitiba é bonita? É Também, bonito. Mas não é uma Florianópolis. Beira de praia tem as suas Aí vantagens. tu chega pro moleque de 20, 22 anos, cara, você quer jogar no Botafogo de Ribeirão Preto, que é uma cidade maravilhosa? Sim. Ou tu quer ir lá em Floripa? Acho que eu vou pra Floripa, né? Então tem isso também, né? Mas voltando aqui à questão do Joinville, para dar certo, para ter uma recuperação, é preciso ter resultados em campo. Sem dúvida. Como? Agora, para essa Copa Santa Catarina, saber escolher os jogadores que vêm para cá,
que, independente de onde que eles querem jogar, que se tem disposição ou não. Veja aí o que o Vasco da Gama está fazendo com um time que não tem qualidade técnica, tirando o Nenê e alguns outros jogadores, mas todos eles outros têm uma disposição. Isso se viu no jogo de domingo contra o Cruzeiro. Todos com a vontade de disputar uma bola. Era difícil ver um jogador do Vasco perder um lance para os cruzeirenses, sempre tinha alguém na cobertura, sabia sair jogando, tocava no lugar certo, mas a vontade, isso o futebol brasileiro precisa recuperar, essa vontade de jogar. O Neymar dá um toque. Não adianta só dar um toque. Tem que dar continuidade à jogada. Eu sempre cito o Uruguai. O Uruguai tem mais ou menos 4 milhões de habitantes. Portanto, pouco menos que a grande Curitiba, eu acho. Ou igual, né? A grande Curitiba tem quase 3, né? Mas... 3 vamos e lá, pouco. vamos lá. A grande Curitiba, 3 e pouco. É uma Uruguai, né? É uma Uruguai. Agora, vamos imaginar que o Coxa e o Atlético falassem o seguinte: a partir de agora, nós só vamos utilizar atletas nascidos na região da grande Curitiba. Será que eles iam conseguir fazer um time igual do Penharol? Não sei, talvez conseguisse. Mas aí eu fico pensando, será que a gente não consegue formar jogadores se o Uruguai consegue? Claro que consegue. Então, isso que me. Sabe, tem certas coisas assim que. O Joinville desencadeou aí, a partir do início, assim, mais ou menos aí, de final do Campeonato Estadual para cá. Um pouco antes já tinha sido anunciado, né? A volta do Nardella a coordenar a base, né? Então, eu acho uma boa. Esse é o caminho. Até tenho cobrado e o pessoal tem os resultados aí e tal. E eu tô acompanhando, né? A gente acompanha, o Sport Mania tem estúdio ali na Arena, por enquanto, até o final do ano esperamos estar fora dali, mas eu acompanho. O time sub-15 do Joinville Esporte Clube deve ter 20 a 30% de jogadores com 15 anos. A boa parte dele, né, é menor que isso. 13, 14, tem jogador com 12 anos. E né? esse é o certo trabalho. E esse é o caminho. E da mesma forma segue isso no Sub-17. Né? Tem alguns jogadores já com 17? Tem com 17, limite, 16, mas, né, uma grande quantidade, né, tem 15, tem 16, que daí tu consegue trabalhar o conceito desse time para tu buscar crescimento com esses jogadores para chegar inteiro quando estiverem disputando competições da idade deles. Né? Um fundamento maior. Existe uma esperança, então. Sim, eu acredito que se, né, a próxima diretoria, que a gente não sabe se vai ser da situação ou da oposição, eu espero que eles mantenham esse trabalho. Né? A gente sabe que clube profissional precisa ter futebol, precisa ter alto rendimento, precisa ter resultado, como o próprio RDB colocou. Agora, é melhor tu trabalhar, né, com jogadores identificados com a tua camisa, com a tua filosofia de jogo, né, e com a identidade com a cidade, com o clube, é melhor, o cara vai brigar mais pela bola. É claro que a gente não tem bola de cristal, mas se o Joinville tivesse sido eliminado na Série D, no momento que foi na última edição, com uma garotada, o que o pessoal ia dizer? Se tivesse contratado o pessoal de fora, a gente teria avançado. Esse aí, é o como problema. foi eliminado, o que o pessoal diz? Por que não põe a garotada pra jogar se é pra perder? Não tem como adivinhar. Aurélio, e esse trabalho do Joinville, além do Nardella como diretor, tem Sérgio Ramírez para olhar todo esse universo. Exatamente. Tem uma grande experiência, né? Foi jogador de seleção uruguaia. Conhece a base, trabalhou agora uns 3, 4 anos no Guarani da Palhoça, isso, né? Ô, Aurélio, você foi nos jogos do Joinville no estadual desse ano? Foi, a gente fez. Foi em alguns ou todos? Nós transmitimos todos os jogos. Todos. Então todos foi em todos os jogos aqui. Todos os jogos. Muitos políticos frequentando a arena lá? Agora não vale, né? Não. Porque eu lembro que eu acompanhei trabalhando na arena até o Joinville na Série A e no ano seguinte na B, quando o Joinville caiu. Até então eu via com muita frequência. Sim. Olha, eu vou dar um toque aqui, ó. A torcida tá vendo, hein? Agora, no momento difícil, ninguém tá dando a mão. Ninguém estende a mão. Depois vão querer pedir votinho. Esse ano eleitoral. Eu não vi ninguém chegar e falar assim, ó, poxa, eu tô chateado com o Joinville. Não tô nem falando em ajudar. Eu tô falando em dizer, pô, eu tô preocupado, cara. Será que eu posso conseguir alguma coisa? Eu não vi. Se aconteceu, desculpa aí, mas eu não vi. Colar na boa é fácil, né? Fica bom, né? Colar na Estádio podre. lotado, time na Série A, Série B. E quando o Joinville surgiu,
relembrando aí, o sócio número 1 é Luiz Gomes, o nosso Lula. Lula. Ele batalhou para conseguir essa numeração de número 1 e depois fez várias campanhas, porque o Joinville conseguiu chegar ao Campeonato Brasileiro no ano seguinte, em 1977. Mas em 1976, já com o título consolidado em outubro daquele ano, a partir dali, muitos políticos, e ele não tinha cargo, mas se pleiteava ser o prefeito de Joinville, que foi depois, de alguns anos depois, ele já fazia campanha junto na época só tínhamos 2 partidos no Brasil, e ele, a partir da situação, já colocava o nome de Joinville, que precisaria estar na... Como é que era o slogan da Arena no futebol? Faltando um time, como é que é? Botava mais uma vaga no Brasil. Agora eu esqueci. Tem um slogan legal da Arena sobre isso. Justiça seja feita, né? Bem lembrado aí do Lula e tal, né? Do Luiz Gomes. Mas uma personalidade política muito conhecida aqui da cidade também, que não faltava um jogo do Joinville, até antes dele ser um político famoso, né? É Raulino Rosco. Verdade. Sempre estava, né? Mãozinha. Sempre estava em todos os jogos e tal. Veio da fase ruim do Caxias, depois se incorporou ao Joinville. Exatamente. Exatamente. Inclusive, e tem um outro nome político aí, polêmico, que o pessoal costuma falar mal, por questões, né? Mas ele é um cara que brigou pelo JEC, eu acho que é o Marco Antônio Tebaldi. Foi. Inclusive, eu diria o seguinte, se algum dia alguém quiser dar um nome para a Arena, eu acho que seria bacana lembrar do Tebaldi. Porque esse cara brigou. Se ele não tivesse tido a iniciativa, não tinha estádio até hoje. A gente estava jogando no Ernestão. O saudoso para muitos, né? Ex-senador, ex-governador Luiz Henrique da Silveira também tem a sua passagem. Claro. Ajudou bastante e tal. Mas eu tenho o meu conceito, né? Eu não mudo a minha opinião. Eu sei que arrumo briga com vários aí, né? Fãs e tal, e viúvas do LHS. Mas, em minha opinião, a política sempre teve com o Joinville e tal, mas uma decisão política, né? Dele, na época, quando o Wilson Florencio ganhou aqui, ele era presidente do PFL, ganhou a única eleição que ele perdeu aqui, Luiz Henrique perdeu para o Freita, né? Aquilo ali acabou semeando uma discórdia, porque o Florencio era presidente do PFL e era presidente do Joinville Esporte Clube. Arranhou aquilo ali. Aquela relação. Não, dali, se tu buscar, dali em diante, né, sempre foi alguém ligado ao MDB, ou PMDB, que comandou Joinville. Sim. Né? É bem verdade que quando chegou o seu Adelir, que era financeiro da prefeitura e tal, deu uma dividida ali. É verdade. Né, a gestão ficou Marco Tebaldi presidindo o Conselho Deliberativo, às vezes mandava até mais que o presidente, né? Até que a apresentação do técnico Barbieri foi lá, né? Foi lá na prefeitura. Estranhamente. Não, são conterrâneos, né? Eu, na verdade, eu não gosto muito da política... Da politicagem. Futebol. Isso. Da politicagem. Agora, é inegável que um político pode colaborar muito o clube, né? Muito. A obra do CT do Joinville Esporte Clube, inclusive a ampliação, aqueles hotelaria, tudo, o campo extra lá, teve a participação do deputado Darcy de Matos. Sim, é fato. A gente não pode dizer que não teve a participação. É legal o cara ver que, ó, tá aqui, mas essa lembrança sua de que eles sumiram dos arredores do clube, até na feijoada do Joinville, nós tivemos lá, né? Até apareceu alguns, né? Mas daí, já viu, né? Aí já é no ano eleitoral. Aí a gente fica sempre com o pezinho atrás. Já viu, né? A gente vai encerrar aqui falando sobre a recuperação judicial do JEC. Opa! Parece que o juiz eu não sei como é que chamam, no despacho, ele mencionou 2 clubes catarinenses, Figueirense Futebol Clube e a Associação Chapecoense de Futebol. Exatamente. Como referências para o Joinville e que talvez, com base nesses 2 clubes que estão em recuperação judicial, o Joinville estaria também no caminho certo. Excelentíssimo juiz Luiz Dal Ponte Lodete, né? Parente do árbitro, não? Não sei se do árbitro, mas filho do ex-presidente do Figueirense. Do Figueirense. O árbitro é de Criciúma, então pode ser que até que tenha um parente. Tem um parentesco, né? O Figueirense sempre teve boa relação com a arbitragem. Sempre teve. Né? Que lembre o Luiz Orlando Carpelli. Né? Nos tribunais também. Né? Daí não é boa relação. Tô brincando. E agora, não sei se chegou a ler o despacho. Li. Né? Cara, ele foi contundente, né? Sobretudo na explicação
inclusive dando umas indiretas ao Conselho Deliberativo, até inclusive recebi uma documentação essa semana, que eu fiquei até meio chateado, porque o Conselho Deliberativo até na iminência do deferimento, eles mandando documento pedindo que não. Né? O Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, achei estranho isso, né? É uma pena. Né? O deferimento dessa RJ para o Joinville é primordial. E a comparação, né, ela existe, é necessária, mas são realidades bem distintas, né? A Chapecoense tem uma graninha que entra todo mês, tem torcedor no estádio, tem sócio, a mesma situação do Figueirense. Exatamente. Né? Eles têm os direitos... Em contrapartida, a dívida da Chapecoense é bem maior. É né? bem maior. Quanto que é a Chapecoense mesmo? Chega na casa dos 200 milhões. 200 pau. 200 milhões. E o Figueirense, como é que tá? 160. 160. Mas não tá bom a situação do Figueirense. Exatamente. Para uma dívida nossa aí que está na casa dos 44 milhões, que pode, com o deságio, né? Essas dívidas dos dois clubes co-irmãos aí também vão ter o deságio e tal. O do Joinville com o deságio. Fala assim em 18 milhões de tributos e tal, né? Aí são 100% de juros e multa a menos, de multas a menos. Então, pode cair para 8 ou 9 milhões. Né? E as concursais com fornecedores, e aí ações trabalhistas e tal, também tem o deságio, né? Deve Até cair. porque você ainda pode chamar o sujeito e dizer, Uma negociação. se você quiser que a gente pague em 3 vezes, a gente paga menos. Você Exatamente. topa, né? Dá para compor alguma coisa. Dá né? para compor, dá para fazer esse ajuste. Né? Então, Mas e vamos lá, a gente falou o lado positivo. O que pode dar errado? bom, o errado, e eu espero que isso não aconteça, né? É não se organizarem, né? Não trabalharem na busca de parceiros para formar esse caixa, né, necessário, né, para ir cumprindo o plano que eles vão apresentar para os credores, né? Isso é super necessário, né? E ao mesmo tempo gastarem errado, porque a vida do clube continua. Então tu não pode gastar errado. Ou assumir o compromisso, cumpra, né? Para não começar a ter litígios novos. É verdade. Né? E pagando os litígios antigos, né? Seja com essa gestão agora, atual, como a futura, né? Mas, de qualquer maneira, gerenciar e ficar dentro do orçamento. O Joinville né? tem quantos sócios hoje? Você sabe, não? A última vez que eu busquei informação, estava na casa dos 1.700 e alguma coisa. Dá o que por mês? Hoje a arrecadação do Joinville, isso eu também busquei aí um tempo atrás aí com o financeiro do Joinville, de patrocínios, e tem a volta de 2 patrocinadores, inclusive, que saíram porque estavam recebendo notificação da justiça, né? Olha, não passa pro Jack, não. Já me manda paga aqui. Né? Tá na casa dos 470 mil. Então o Joinville fatura aí um pouco mais de 5 milhões por ano. Por aí. Hoje, né? Vamos considerar que não vem aporte de nenhum investidor, que eu imagino que possa vir, né? Vamos considerar que ele vai ter que reservar necessariamente aí de 150 a 200 mil para pagar essas contas antigas, né? Porque tem a empresa que fez a gestão, tem o interventor de justiça, né, que vai ficar até a hora do início do pagamento e tal. Então daí já vai aí uns 20, 30 mil reais, né? E depois a conta em si. Né? Teoricamente, né, um clube que fatura 50 milhões por ano, vamos lá? Não. 5 milhões. 5 milhões por ano, perdão. Em 10 anos ele fatura 50 milhões, no atual é duro de pagar, né? Mas pelo menos, se honrar o compromisso assumido, pelo menos você ganha tempo. Exatamente. E quanto tempo que ganha isso? Vai ser definido ainda? Eu não tenho assim experiência, porque essa lei, o Roberto Dias pode me ajudar. O clube tem agora 60 dias para explicar como vai apresentar o plano, né? 2 meses para dizer, quero pagar desse jeito. Isso. Entendi. E até o Roberto Dias Borba sabe disso também. Algum torcedor, mas por que não pediu essa RJ aí antes, quando a dívida era menor? É porque o associativo não podia. A lei que autorizou, né, um clube associativo poder entrar com a recuperação judicial, ela é recente. Né? E ela já tem uns 2, 3 anos, mas ela foi regulamentada há pouco tempo. A primeira tentativa do Figueirense foi rejeitada. Exatamente. Porque não havia regulamentação ainda. Né? Tá aí. Então, o resumo da ópera, a situação não é boa, mas há uma esperança, não é, Borba? É ganhar
ter um time agora para a Copa Santa Catarina, Isso. não gastar mais do que pode gastar pode. e já preparar um time razoável para o Campeonato Catarinense, visando não 2023, mas 2024 ter calendário. Exatamente. Fazer um estadual bom aí, Porque né? 2022 está fora já estamos aí no andamento da 23 Série também D, fora. e 23 também está fora. Só tem o Campeonato Catarinense. É E se isso ganhar aí. a Copa Santa Catarina, vai ter uma competição que é a Copa do Brasil. E pé no chão, né? Porque você não pode. Porque é o Joinville, aqui tem aquela coisa, né? O cara joga por 3 conto ali no Marcílio Dias e quando o Joinville quer trazer ele quer 15, né? O Joinville agora tem que botar o pé no chão, porque se o Camboriú faz um time com o investimento que fez e é finalista da competição e quase leva. O Hercílio fez a melhor campanha depois do Brusque, né? E o Joinville tem uma coisa que esses clubes aí não tem, que é torcida. Exatamente. Né? Então, Querendo ou não, o Joinville, eu sempre falo, o Joinville, 2 vitórias seguidas e a galera vem. Já. O problema é que ultimamente não tem acontecido, né? Tá difícil, Mas 2 vitórias seguidas é o suficiente. Gente, quero agradecer muito a Aurélio Ramos e Roberto Dias Borba. Hoje nós falamos do Joinville Esporte Clube. Eu espero que a gente faça outros encontros desses aqui para a gente falar do Jack, porque o Jack, eu sempre falo e não tenho nenhum problema. Quando eu apresentava um programa em Florianópolis, eu falei isso umas 3 vezes, os caras ficavam bravos. A maior torcida de Santa Catarina é o Joinville Esporte Clube que tem. É verdade. Isso aí é... Ela não vai pro estádio com a situação que tá aí? Não vai mesmo, né? Não vai mesmo. Mas que é a maior conversador. Aurélio, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, sempre à disposição, né? Um prazer estar com Roberto Dias Borba, né? Com você aqui também e aqui, né? Nesse portal agora que é, né? Um portal de sucesso aí, já é parceiro da gente aí, tamo junto. Só chamar. Um abraço, Borba. Um abraço, Enio, um abraço, Aurélio. É bom sempre estar conversando sobre esporte com pessoas que convivem nesse meio. Muito bem, essa edição especial do Via Direta do Joinville Esporte Clube foi no oferecimento da Printfor. Mais informações, acesse o www.portalviadireta.com.br. Um bom final de semana para todo mundo e até segunda-feira. Tchau, pessoal.